Olá, preciosas! Olá, preciosos! Tudo bem com você? Nunca se esqueça que você vale muito para Deus. Você tem um valor inestimável para Deus. O próprio Senhor, a palavra de Deus fala que Deus, Ele deu a vida, Ele deu o único Filho dele para salvar a minha vida e a tua vida. Então nunca se esqueça que você vale muito para Deus. Nunca se esqueça que existe um propósito para tudo, na minha vida e na tua vida. Amém? Glória a Deus. O Senhor me trouxe uma mensagem, colocou uma palavra no meu coração e desde ontem essa palavra estava martelando muito ao meu coração. E eu comecei a buscar a Deus para com que Ele me desse não somente a palavra, mas a revelação. Por quê? Porque ler por ler não leva ninguém a nada. Até porque a palavra de Deus não é um livro comum, não é verdade? A palavra de Deus, ela nos ensina tudo. Tudo que você imaginar, a palavra de Deus, ela vai te ensinar. E Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração, por isso que existem muitas pessoas que elas não conseguem entender que o reino de Deus, buscar a Jesus, não é simples, uma simples coisa, não é algo que para que eu vou fazer? Porque é tão bobo. Pra quê? Porque tem pessoas assim, não é verdade? Quem é cristão vai concordar, quem é cristão, principalmente de muito tempo, vai entender o que eu estou falando. Tem pessoas que você vai levar a palavra de Deus pra ela, sabe o que ela fala? Ixi, lá vem a fulana. Ixi, lá vem o fulano. Tudo dele é Deus. Tudo dele é igreja. Só que se a pessoa soubesse o valor, sabe por que muitas pessoas não valorizam? Porque infelizmente a que está levando a palavra, ela ao invés de mostrar prática, a vida mostrar na prática. O que é mostrar na prática? Muitas das vezes mostrar na prática, sabe o que é? É nós orarmos a Deus e falar assim: Senhor, faz conforme a tua vontade. Ainda que eu queira que essa pessoa, ela busque ao Senhor, mostra para ela. Por quê? Porque tem muitas pessoas que quando você leva a palavra de Deus, ao invés dela escutar, ela fala: eu não quero. Isso não tem valor nenhum, não muda nada. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que a palavra de Deus, as pessoas acham que Jesus Cristo é algo comum, é algo que... Sabe qual é o problema? Principalmente muitas pessoas que não buscam a Deus, que se querem saber de tudo do mundo, mas não estão nem aí para buscar a Deus, porque elas acham que é algo muito simples, que, para que eu vou para a igreja? Eu não preciso de igreja, eu já tenho Deus no meu coração. Só que quando nós temos a Deus, quando nós temos o Senhor Jesus, a nossa vida muda, as nossas atitudes mudam. E quando a pessoa que vai levar a palavra de Deus, ela, ao invés de ela ir lá e mostrar e sair, não. Sabe qual é o problema? Por que tem pessoas que se tornam chatas? Porque na verdade elas não estão fazendo algo para mostrar que aquilo ali vale a pena. Elas estão lá querendo meio que enfiar a goela abaixo, forçar, e nada forçado presta. Nada forçado presta, amizade forçada não presta, relacionamento forçado não presta, até uma porta, se ela estiver forçada e você tentar ali, ela vai o quê? Uma hora ela cede, uma hora ela quebra, uma hora ela cai ali do trilho que seja, do que seja segurada aquela porta. Então isso quer dizer que nada presta. Por quê? Porque a palavra do Senhor, a Bíblia fala, e eu vou provar isso, que o reino de Deus é um tesouro. O que isso significa? Significa que se você encontra uma mala de dinheiro, só que não apenas uma mala de dinheiro, olha o que eu estou falando. Eu estou falando no sentido de valor, né? Valor. Você vai lá, você encontra uma mala de dinheiro num certo lugar e naquele lugar não tem somente aquela mala, tem várias. Então, uma pessoa que vai lá e encontra isso, ela não vai sair falando para todo mundo, vai? Claro que não. Por quê? Porque é um tesouro. O que é aquilo? É algo precioso, é algo valioso. Então, ela não vai sair falando para todo mundo, né? Ela vai falar se ela
falar para uma pessoa muito chegada e que ela ame e que ela confia, não é verdade? Por que tem pessoas que quando alguém vai levar a palavra, ela não dá valor? Por causa disso. Porque ao invés dela mostrar a prática, ao invés da vida dela, quem está levando a palavra ser uma vida de transformação, ela só fica forçando. Não, porque você tem que fazer. Não, porque aonde está escrito na Bíblia que Jesus fala, ou até mesmo no Velho Testamento, ou no Novo, que Jesus fala que a gente tem que ficar forçando alguém alguma coisa. O problema de pessoas é esse. Então, ao invés da pessoa que está ouvindo a palavra falar assim, poxa, eu quero isso daí para mim. Por quê? Porque foi o que eu acabei de falar. Algo que é muito valioso, ninguém sai falando para todo mundo, ninguém sai mostrando a fórmula. Engraçado, essas pessoas da internet, se você for para ver, essas pessoas na internet que ficam, olha, eu conquistei, eu fiquei rico e eu vou te ensinar o segredo. E não existe segredo nenhum. Por quê? Porque o segredo realmente é só dele e ele não vai mostrar para ninguém. Por quê? Porque se fosse fácil, todo mundo conseguia. Não é verdade? E não é fácil. É só a gente ver. Hoje em dia, muitas pessoas até, infelizmente, muitas pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, que buscam a Deus, estão até viciadas nesses jogos de dinheiro. Por quê? Porque na verdade elas acham que é aquilo ali, mas não é. Porque quando alguém quando alguém descobre um código, descobre um segredo, ela não vai sair falando para todo mundo, não é verdade? Por quê? Porque senão daqui a pouco acaba. Do mesmo jeito, a pessoa não entende que ao invés dela valorizar a palavra, ela faz com que aquela pessoa, ela desvalorize. Sabe por quê? Porque olha o que a palavra fala, lá no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 48, fala sobre, o título diz assim, Parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Olha o que a palavra começa falando, Jesus estava ali ensinando para aquelas pessoas. Não era um discípulo, não era um profeta, não era ali como eles falavam, um sacerdote, não, era Jesus que estava ali explicando uma parábola para aquelas pessoas, no sentido, a parábola era uma história para eles entenderem ali o real motivo, né? Então ele começa falando assim, ó, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo que um homem achou e escondeu. Pô, se era um tesouro, uma pessoa não vai sair dando para todo mundo, jogando para o ar. Por quê? Porque é algo único, algo que é muito bom. Não é verdade? Por isso que eu usei, por isso que eu estava explicando. Por quê? Porque tem pessoas que não valorizam por causa disso. Porque ao invés de ir lá e falar assim, olha, servir a Deus é muito bom, é maravilhoso, olha o que Deus fez na minha vida, na minha família, a vida da pessoa é um testemunho vivo, né? A vida, a família dela. Então ao invés dela fazer isso, ela fica, não, porque você tem que aceitar Jesus, não, porque tu tem que ir para a igreja, não, porque tu tem que isso. Só que ela não explica o verdadeiro motivo. Então parece que é algo tão banal e na verdade não é, porque a própria palavra fala, o próprio Jesus Cristo, ele falou assim, ei, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido. Primeiro, tesouro já é algo muito valioso, e quando fala escondido é que não é fácil de encontrar, concorda? Por isso que ele fala, ó, ele foi lá num campo que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, o que isso significa? Pela alegria que ele estava, por ele ter achado aquilo ali, ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Porque, foi o que eu falei lá, é como uma pessoa vai lá, descobre um lugar que existem várias maletas de dinheiro, ou um lugar que ela vai ser eternamente feliz, ou um lugar que ela descobre, tipo, a fonte da juventude. Ela vai sair falando para todo mundo? Ela vai sair batendo de porta em porta e falando assim, olha, eu encontrei a fonte da juventude, vem cá, olha, eu encontrei um lugar que tem muito dinheiro. Não vai. Por quê? Porque é algo que é único, como a palavra fala, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido. Ninguém sai falando, ninguém sai espalhando para todo mundo algo que é muito bom. A pessoa, ela faz isso com algo que é, isso aí é... eu encontrei ali um lugar que
vende um algo barato, tudo bem. Eu encontrei ali um médico que é muito bom no que ele faz, tudo bem. Mas ninguém, não existe ninguém que fale assim, ó, não, eu encontrei a fórmula da juventude, eu encontrei um lugar que mina dinheiro e eu vou sair falando para todo mundo. Não vai. Por quê? Porque é um tesouro. Tudo que é tesouro é um algo que é escondido. Por isso que o próprio Jesus falou, ei, não é um algo comum isso. Não é um algo que qualquer um pode ter. Não é um algo que qualquer um pode ir lá e pegar. Por quê? Porque é um algo valioso. Para a gente ter, nós temos que primeiro dar valor. Por isso que o próprio Jesus falou assim, ó, ele foi pelo gosto dele, pela alegria que ele estava, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outros sim, o reino de Deus é semelhante ao homem, negociante. Tá vendo? Como eu falei? Aí às vezes a pessoa pensa assim, ela tá falando sobre dinheiro. Não, eu estou falando sobre valor, sobre um tesouro escondido. O próprio Jesus fala. Outros sim, verso 45. Outros sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins jogam fora. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava falando assim, ei, o reino dos céus, o reino de Deus é muito valioso. Não é algo comum que qualquer um pode ir lá e falar assim, não, eu cheguei e estou aqui. Não é. É como você ir lá e ganhar algo muito valioso. Existem lugares que se você não estiver com a roupa, proporcional àquele lugar, nem entrar a pessoa consegue. Então tu imagina se aqui o próprio Jesus fala assim, o reino de Deus é algo muito valioso. Por isso que ele fala, ó, o outro é um semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Quando ele encontra a melhor, a palavra fala, quando ele encontrando uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Por quê? Porque ele quer dizer assim, ó, o reino de Deus não é comum. O reino de Deus não é para qualquer, não é algo que qualquer um vai lá e vai tomar, qualquer um, não é. Por isso que tem pessoas que infelizmente, quando ela vai levar a palavra ali para o outro, aquela pessoa não dá valor. Por quê? Porque toda hora ela fica falando. Algo muito bom, ninguém fica toda hora falando. Algo muito valioso, ninguém fica, olha, eu vou te falar, vem cá. Eu encontrei um lugar que tem muito dinheiro. Eu encontrei um lugar que tem muitos tesouros. Eu encontrei um lugar que, olha, é a fonte da juventude. Esse lugar tu entra lá todo bagaçado, mas tu sai de lá perfeito. Tu entra lá velho, mas tu sai de lá e outra, é de graça. Existe alguém que falaria isso? Não, por quê? Porque é algo valioso. Por isso que o próprio Jesus fala no livro de Mateus, capítulo 10, olha só, porque eu estou falando faz totalmente sentido. Porque Jesus ele não fica falando, force, e se não. Sabe o que ele fala? Mateus capítulo 10, verso 11. Mateus capítulo 10, verso 11. E a palavra do Senhor fala assim, ó. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Ei, a minha palavra não é qualquer coisa. A minha presença na vida de alguém não é qualquer coisa. Então quando você chega
chegar em algum lugar e você for lá e falar para aquela pessoa e der a paz de Jesus, e você for levar a minha palavra, se aquela pessoa receber, você vai, como ele fala, você vai e se hospeda ali e leva a palavra. Mas se aquela pessoa ou se aquele lugar não aceitar, olha o que ele fala: se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquele lugar, sacudir o pó dos vossos pés. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ei, você quando for levar a minha palavra a alguém, se aquela pessoa aceitar, você continua, você vai ali, leva a palavra, você vai ali, você fica com aquela pessoa. Agora, se você for falar, se você for levar a minha palavra, se você for ir lá, querer conversar e essa pessoa não aceitar, sabe o que você faz? Você não apenas vira as costas, você vai sacudir o teu pé. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo falar assim: ei, não fique perdendo o teu tempo com pessoas que não querem a minha palavra. Aquela pessoa não quer, às vezes você fala assim: poxa, mas eu me esforço tanto para o meu filho para a presença de Deus, eu me esforço tanto para minha filha para a presença de Deus, eu sempre oro, eu sempre chamo, eu fico buscando, eu fico pedindo para ela, eu quase imploro para ela: vamos para a igreja, para o meu esposo. E a pessoa não quer. Sabe o que Jesus quis dizer? Ele falou assim: essa pessoa não quer, vai falar para quem quer. O mal de pessoas é esse. Às vezes ficam a vida inteira. Eu já conheci pessoas assim, que ficaram a vida inteira tentando ali, sendo que ela podia levar a palavra para outras pessoas. Uma vez que a pessoa não quer, não se esforce. Sabe o que você tem que fazer? O melhor a se fazer é você ir lá e orar e pedir a Deus, para Deus entrar com providência, tocar no coração. E vai ter horas que para essa pessoa, ela se converter, Deus vai ter que tocar. E às vezes, aos teus olhos, vai ser doloroso, só que vai ser necessário, porque nada acontece por acaso, tudo existe um propósito. Só que o próprio Jesus fala: não perca o seu tempo com pessoas que não querem a minha palavra. Quando você vai levar a palavra de Deus, quando você fala assim: poxa, vai buscar Deus, só Deus tem o melhor para você, só Ele que pode abrir uma porta, só Ele que pode tirar todo o mal. Sabe que se essa pessoa fala assim: eu não quero saber, o tempo só fala de igreja, a vida toda só fala de Deus, de crente, de Jesus, sabe o que você tem que fazer? Amém, virar suas costas e sair. Jesus falou isso. Jesus: nossa, mas é minha mãe, mas é meu pai, mas é meu filho, mas é meu irmão, mas é meu marido, mas é quem seja. Você sabe o que tem que fazer? Ajoelhar, colocar o seu rosto no pó e falar: Senhor, o que eu estou tentando fazer, o que eu estou me esforçando aqui, até eu conseguir. Mas se a pessoa não quer, até Jesus falou: ei, sacudi o pó dos vossos pés. Sabe o que ele estava querendo dizer? Se a pessoa não quiser, não tem quem queira. Nada forçado presta. Já ouviu aquele ditado: quando um não quer, dois não briga? É isso aí. Tu tá ali falando, mostrando a tua vida, mostrando ali a transformação, e mesmo assim a pessoa não quer. Sabe o que ela está falando? Não é que ela não queira ouvir você, ela não quer a palavra de Deus, ela não quer, como eu falei lá agora, ela não quer o tesouro escondido. Por quê? Porque tesouros escondidos são dados na hora que a pessoa procura. Tu já viu tu achar alguma coisa que tu não estava procurando? Não. A gente só encontra, o próprio Jesus falou: buscai e acharás, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. Porque o que ele estava querendo dizer? Ei, é para quem quer, não é para qualquer um, é para quem quer e para quem busca, para quem bate, para quem procura. Você está entendendo? Então não fique sofrendo, não sofra mais. Se você for levar a palavra, a pessoa não quiser, ore a Deus e fala: Senhor, está nas tuas mãos, Pai.
Por quê? Porque senão se torna uma pessoa chata, se torna uma pessoa, lá vem a fulana, que chatice, só falar a mesma coisa. Aí vai parecer um algo comum, aí eu volto a falar lá. Aí vai parecer um algo que é banal, um algo que, pra quê? A própria pessoa fala com a boca dela, pra que eu não preciso? E sendo que o reino de Deus é semelhante a um tesouro. Por isso que Jesus ele falou, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, sair daquele lugar e sacudir o pó dos vossos pés. Sabe o que ele estava querendo dizer? Se essas pessoas não quiserem, vai atrás de quem quer. Sabe o que ele quis dizer? Não perca o teu tempo. Sabe qual é o mal de pessoas? Elas ficarem perdendo tempo em querer mostrar o que só Deus pode fazer. Só Deus pode entrar na vida de alguém e mudar a mente da pessoa. Por mais que você fale assim, poxa, mas eu tento tanto, eu oro, eu busco, e mesmo assim o fulano não se converte, a fulana não quer ir, o Beltrano, sabe por quê? Porque tem coisas que é só Deus que pode tocar e transformar. Só que até mesmo para Deus tocar e transformar, a pessoa tem que permitir. Eu não estou aqui falando que você tem que virar suas costas e falar assim, então pensando bem eu vou largar de mão. Não é isso. É no sentido assim, você foi levar a palavra para alguém, a pessoa não quis. Você não discute, como o próprio ditado fala, quando não quer, dois não briga. Não discute, não bate boca, não fica, você vai ver então o que Deus vai fazer. Não, simplesmente você vira suas costas e vai para o joelho e fala, Senhor, está nas tuas mãos. Por quê? Porque senão você vai passar a sua vida inteira sofrendo por algo que não é da tua parte sofrer. Porque o próprio Jesus falou, se não quiser, sacudir até o pó dos pés, porque nem o pó dali vale, sabe? Isso não é algo egoísmo, não, muito pelo contrário. Era o próprio Jesus Cristo falando assim, eu não quero que vocês fiquem sofrendo, eu não quero que vocês fiquem se martirizando por coisas que não é necessário. Porque o próprio Jesus falou isso. O próprio Jesus falou isso. Vai e leva. Não quer? Paciência. Porque até mesmo Jesus Cristo fala isso. No livro de Mateus, no capítulo 12, no verso 46, olha o que ele fala. E falando ele ainda à multidão, Jesus, tá? Eis que estavam fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe, os teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falara, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Ele fez uma pergunta para aquela pessoa que foi ali. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, ele disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Sabe o que ele estava falando? Ele estava falando assim, ele não estava maltratando e nem se desfazendo daquelas pessoas. Ele estava querendo dizer assim, quem me considera de verdade vai fazer a vontade de Deus. Não vai ficar contra mim. Você está entendendo? Porque a palavra de Deus fala isso, que existem amigos mais chegados do que irmãos. Era isso mais ou menos que estava querendo dizer. Uma pessoa que te considera, uma pessoa que te ama, ela não vai ficar contra você. Uma pessoa que te ama, que te considera, uma pessoa que faz as mesmas coisas que você, que tem os mesmos princípios que os seus, como o próprio Jesus fala, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã.
Porque o que nós fazemos na nossa vida são alianças. Alianças, dependendo do tipo da aliança que você fizer, é o lugar para onde você vai. Determina o lugar onde você vai chegar. Por isso que Jesus falou assim, aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e esse é minha irmã e mãe. Por quê? Porque ele estava querendo dizer assim, se eles me considerassem, ou se eles me considerar, eles vão vir aqui e fazer a vontade de Deus. Caso contrário, porque quanto mais você colocar isso na sua mente, você não vai mais se desgastar. Poxa, eu busco tanto pelo fulano, eu busco tanto pela fulana, poxa, eu oro tanto por ele, para Deus tocar no coração, quebrantar. Continue fazendo isso, não pare de fazer. Só que uma coisa que você não pode fazer mais, sabe o que é? É ficar ali, insistindo. Sabe por quê? Porque algo que é muito bom, algo que é valioso, pode perceber, isso é até com mercadoria, pode perceber, algo que é muito bom, o que eles colocam logo? Edição limitada. Não é fácil você encontrar, e se você encontrar é mais caro do que o normal, não é verdade? Por quê? Porque é valioso, vale mais do que o outro. E pode perceber, algo que é muito bom, ele vai estar sempre em destaque. Algo que é muito bom, uma mercadoria que é muito valiosa, ela nunca vai estar no meio de todos. Ela vai estar no lugar de destaque e vai estar ali sozinha. E na maioria das vezes vai ter uma iluminação ali em cima dela. Por quê? Porque é algo valioso. Não é algo que qualquer um pode chegar lá e pegar. Não é algo que qualquer um pode chegar lá e tocar e ter. Por quê? Porque é valioso. Por isso que o próprio Jesus, ele quis dizer isso. E por isso que Deus, ele me trouxe aqui para trazer essa mensagem para você. Não se esforce. Não se entristeça. Continue buscando a Deus, continue fazendo a vontade do Pai, continue servindo a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Se alguém que você leva a palavra não quer, não aceita, não chore, não se entristeça, não brigue, muito pelo contrário. Seja cada vez mais amigável, seja cada vez mais contente, porque todas as vezes que nós nos entristecemos, quando nós levamos a palavra para alguém, presta atenção, quando nós levamos a palavra de Deus para alguém e esse alguém não aceita, rejeita, e você fala assim, poxa vida, caramba, eu me esforcei tanto, sabe o que você faz? Leva a mesma palavra para outra pessoa. Sempre alguém vai precisar. Todo mundo precisa de Deus, mas tem sempre alguém que precisa mais, não é verdade? Tem sempre alguém que está mais disposto a ouvir a palavra de Deus. Tem sempre alguém que está mais sensível para ouvir a palavra de Deus. E é isso que Deus, ele quer. E é isso que Deus quer, que nós venhamos estar felizes na presença dele. Porque Cristo, ele quer que nós venhamos estar de bem com a nossa vida, felizes. E não triste, nem revoltado porque o fulano não quis, porque você se esforçou, porque você orou, porque você buscou. Muito pelo contrário. Ore a Deus e fala, Senhor, faz conforme a tua palavra. Age conforme o teu querer. E pode ter certeza que na hora certa, no momento certo, mas é no momento de Deus, não é no nosso. Porque o momento de Deus, ele é perfeito. O momento de Deus, ele não tem atraso. O nosso tem. O momento de Deus é o momento exato de todas as coisas. Então, se essa palavra tocou no teu coração, ou se você fala assim, poxa, eu era assim, ou se você conhece alguém que era assim,
de ficar ali forçando algo. Nada forçado presta, lembra sempre disso. E lembra mais ainda, o reino de Deus é um tesouro escondido, um algo muito valioso, que não existe valor estimável. O valor de Deus é inestimável, porque Deus sempre vai querer o melhor para nós. Se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta, compartilha e lembre sempre, você é muito precioso para Deus e você é muito preciosa para Deus. Fica com Deus, fica na paz e até a próxima semana com mais uma palavra do Senhor.